Olá pessoal, a gente vai falar um pouquinho aí sobre calorimetria, dando continuidade aos nossos estudos sobre termologia, tá? Lembrar um pouquinho algumas coisas importantes que nós já falamos. Nós falamos sobre os conceitos fundamentais importantes, né, que são temperatura, calor e equilíbrio térmico. Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Calor é a energia térmica em trânsito, né, sempre em movimento de um corpo para o outro. Lembrando que calor não é uma forma de energia contida, mas uma energia que está em trânsito de um corpo para o outro. E equilíbrio térmico é o momento em que os corpos atingem a mesma temperatura depois que eles trocam calor entre si. Tá? Lembrando que esse calor ele sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou seja, sempre vai do mais quente para o menos quente. Ok? Uma visualização rápida aí, ó. Se você tem dois corpos, por exemplo, o corpo A e o corpo B, e a temperatura do A é maior que a temperatura do B, e você propicia a transferência de calor entre eles, lembrando que essa transferência de calor pode acontecer por condução, convecção ou por irradiação, então esse calor vai ser transferido do corpo A para o corpo B, espontaneamente do mais quente para o menos quente, beleza? E essa transferência de calor, ela vai cessar no momento em que os corpos atingem a mesma temperatura. Então, na hora que o corpo B atinge a mesma temperatura do corpo A, lembrando que quando o corpo A transfere calor para o corpo B, o A vai diminuir a temperatura, o B vai aumentar a temperatura, até que ambos atinjam a mesma temperatura. Nesse momento aconteceu o equilíbrio térmico, e nesse momento cessa a transferência de calor entre os corpos. Ok? Por enquanto, nós aprendemos como que o calor é transferido de um corpo para o outro. Ou seja, de que forma isso acontece? Através da condução, da convecção ou da irradiação. Aprendemos também que o calor é uma forma de energia e por isso pode ser medido em joule ou em caloria. Lembre-se que uma caloria vale aproximadamente 4,2 joule. Tá? Agora nos cabe apresentar para vocês quanto de calor que um corpo pode transferir para o outro. Ou seja, é possível quantificar essa transferência de calor. E essa quantificação, ela é chamada de calorimetria, medida do calor. Portanto, a calorimetria representa o estudo das trocas de calor entre os corpos. Ela vai quantificar essa quantidade de calor que é cedida ou que é recebida por um corpo. Tá? Lembrando o seguinte, se um corpo recebe calor, então ele vai sofrer uma variação de temperatura positiva. O que significa isso? A temperatura dele vai aumentar, beleza? Consequentemente, o calor a gente vai considerar como positivo. Esse Q é a quantidade de calor que o corpo recebe ou cede. Se um corpo recebe calor, essa quantidade de calor vai ser positiva. Agora, se um corpo cede calor, significa que ele vai sofrer uma variação de temperatura negativa. Em outras palavras, a temperatura dele vai diminuir. E, a partir disso, a gente considera que a quantidade de calor desse corpo vai ser uma quantidade negativa. Quantidade positiva quando o corpo recebe calor, quantidade negativa quando o corpo perde calor. Beleza? Por exemplo, se nós colocarmos dois corpos em contato e um corpo ceder 50 calorias para o outro, esse corpo que recebeu 50 calorias, a quantidade de calor dele vai ser mais 50 calorias. E o corpo que perdeu as 50 calorias, a quantidade de calor dele vai ser menos 50 calorias. Ok? Esse Q, então, é a quantidade de calor. Acontece, galera, que essa quantidade de calor, ela existe, ela pode ser de duas formas, tá? Quando um corpo recebe calor, pode acontecer duas coisas com ele. Ou ele modifica a sua temperatura, ou ele muda o seu estado físico. Quando ele modifica a sua temperatura, essa quantidade de calor é chamada de calor sensível. Quando ele muda de estado físico, essa quantidade de calor é chamada de calor latente. Mudou a temperatura,
sensível ao termômetro. Mudou de estado físico, calor latente. Beleza? A quantidade de calor sensível, portanto, é a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo e que provoca exclusivamente variação na temperatura. Esse calor sensível pode ser calculado através dessa formulinha aí, ó. Essa é a famosa Q macete. O Q é a quantidade de calor, o M é a massa do corpo ou da substância, o C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura. Observe que o calor é diretamente proporcional à massa, ao calor específico e à variação de temperatura. Esse calor específico aí, esse Czinho, ele é uma característica particular de cada substância, de cada material. Tá? Então, o que ele indica? Ele mostra quanto de energia, quanto de calor que é necessário para que uma unidade de massa varie a sua temperatura em uma unidade. Traduzindo, por exemplo, o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Quer dizer que se eu quiser variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer para ela 1 caloria. Beleza? Portanto, se eu quiser uma massa maior e uma variação de temperatura maior, é só multiplicar esses 3 fatores. Massa, calor específico e variação de temperatura. Esse calor específico, a unidade dele no sistema internacional é essa daí, ó. Joule por quilograma vezes Kelvin. No sistema internacional, a unidade de energia é o Joule, a unidade de massa é o quilograma e a unidade de temperatura é o Kelvin. Entretanto, é mais comum a utilização dessa segunda unidade, caloria por grama grau Celsius. Ou seja, na maioria dos exercícios, a quantidade de calor vai ser dada em caloria, a massa em grama e a temperatura em graus Celsius. Porém, para você resolver exercícios, você tem que entender bem essas unidades. Quem manda na resolução do exercício são as unidades do calor específico. É muito importante ficar de olho no calor específico para você verificar as unidades para poder escolher os números para resolver o seu exercício. Tudo bem? Calor sensível é aquele que provoca mudança de temperatura. Porém, existe também o calor latente. A quantidade de calor latente é aquela quantidade de calor que o corpo recebe ou cede e que vai provocar mudança de estado físico. Então, por exemplo, quando você esquenta o gelo e o gelo se transforma em água, aí está acontecendo um calor latente, mudança de estado físico. Beleza? Esse calor latente ele pode ser calculado desse jeito aí, ó. Calor latente é igual a M vezes L. O M é a massa da substância e o L é uma característica particular de cada substância ou de cada material. Esse L é chamado de calor latente. Ele indica quanto de energia que é preciso para que uma determinada massa de uma substância mude de estado físico. Por exemplo, para que 1 grama de gelo se transforme em 1 grama de água, é preciso fornecer 80 calorias. Quer dizer que o calor latente do gelo, de fusão, é 80 calorias por grama. Por outro lado, cada 1 grama de água, para se transformar em 1 grama de vapor, requer 540 calorias. Ou seja, o calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. Então, se você quiser transformar mais massa dessa substância, é só você multiplicar esse calor latente pela massa da substância que você deseja. E aí recai na formulinha Q igual M vezes L. Tá? Só para recordar, o primeiro calor era o calor sensível, Q macete. E esse segundo calor aí, ó, é o calor latente, que você pode gravar de algumas maneiras diferentes. Por exemplo, Q igual M vezes L. Você pode lembrar daquele seu amigo chato, né? Que mala. Você pode lembrar também daquele seu amigo medroso, que mela. Né? Você pode lembrar de várias coisas, mas você pode, por exemplo, lembrar do professor Márcio. Sim? E aí você vai lembrar assim, ó, que Márcio lindo.
Pronto, gravou a formulinha da quantidade de calor latente. Calor sensível provoca mudança de temperatura, calor latente provoca mudança de estado físico, certo? Esse L, que é o calor latente, no sistema internacional, a unidade dele é joule por quilograma. Porém, a nossa unidade prática de maior utilização é calorias por grama. Eu acabei de dar o exemplo para você do gelo, né? O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. Tá? Você não é obrigado a lembrar esses valores. Perfeito? A gente não é obrigado a saber valores nem de calor latente, nem de calor sensível. Quando for necessário, o exercício vai fornecer para você. Tá legal? Muito bem. Quais são as possíveis mudanças de estado físico? Então dá uma olhada aí no quadrinho. Ó. Quando muda de sólido para líquido, você tem a fusão. Quando muda de líquido para gasoso, você tem a vaporização. Quando muda de sólido para gasoso, você tem a sublimação. Quando você faz transformações da esquerda para a direita, de acordo com esse desenho que você está vendo aí, você precisa aquecer o corpo ou aquecer a substância. Agora, se você vai da direita para a esquerda, ou seja, se você transforma do estado gasoso para o estado líquido, você precisa resfriar o corpo. O mesmo acontece do líquido para o sólido. De gasoso para líquido, você tem a liquefação. E de líquido para o sólido, você tem a solidificação. De gasoso para o sólido, você tem a ressublimação. Portanto, essas são as possíveis mudanças de estado físico. Em particular, a transformação do estado líquido para o estado gasoso, ela pode acontecer de 3 formas diferentes. Tá? A vaporização, ela pode ser chamada de ebulição, de evaporação ou de calefação. A ebulição é a mudança de líquido para gasoso quando o líquido atinge uma temperatura adequada. Por exemplo, sob condições normais de temperatura e pressão, a água se transforma em vapor a 100 graus Celsius. E aí vai acontecer o processo de ebulição. A evaporação é um processo que não necessita chegar nessa temperatura. Tá? Ela vai acontecendo por conta do tempo de exposição a uma determinada fonte de calor. Então, se você deixa uma poça de água no chão, essa água vai evaporar. Ela vai se transformar do estado líquido para o estado gasoso, sem necessariamente estar sob uma temperatura muito alta. E o terceiro processo, que é a calefação, é quando a transformação acontece quase que instantaneamente. Ela é muito rápida. Por exemplo, quando uma gota de água cai numa chapa quente. Né? A transformação do estado líquido para o estado gasoso acontece automaticamente. Mas enfim, essas são as mudanças de estado físico com as quais nós vamos trabalhar no processo de calorimetria. Pessoal, eu queria mostrar para vocês uma coisa importante, a chamada curva de aquecimento de uma substância. Na verdade, quando um corpo recebe calor, esse calor ou será calor sensível ou será calor latente. Esses dois calores, eles nunca agem de forma simultânea. Como assim, professor? Se um corpo está mudando de temperatura, ele não muda de estado físico. E enquanto ele está mudando de estado físico, ele não muda de temperatura. Então, se você pegar uma porção de água, por exemplo, e colocar no fogo e resolver aquecer, essa água ela vai esquentando, 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 portanto, vai mudando a sua temperatura, significa que nela está agindo calor sensível. Na hora que a água começa a ferver, começa o processo de ebulição, né, de vaporização da água, naquele momento, enquanto a água sofre o processo de vaporização, a temperatura não muda. Durante todo o processo de vaporização, ou seja, durante todo o tempo em que a água permanece mudando do estado líquido para o estado gasoso, a temperatura permanece constante. Ficou claro isso? Calor sensível e calor latente nunca acontecem simultaneamente. Se está acontecendo mudança de temperatura, não está acontecendo mudança de estado físico. E enquanto estiver acontecendo mudança de estado físico, não estará acontecendo mudança de temperatura. Uma maneira interessante de representar isso é a chamada curva de aquecimento. Então dê uma olhada aí. Ó.
No eixo horizontal, nós vamos representar a quantidade de calor que vai ser fornecida para o corpo. E no eixo vertical, nós temos a temperatura. Por exemplo, suponha que uma determinada substância tenha uma temperatura inicial no ponto A. Se você fornecer calor para essa substância, a temperatura dela vai subir até atingir um determinado ponto, que é a temperatura de fusão. No ponto B, por exemplo, a gente percebe que o gráfico de A até B subiu, ou seja, a temperatura aumentou. Suponha que quando foi atingida a temperatura do ponto B, a substância chegou no ponto de fusão. Significa que todo o calor que for fornecido para ela a partir daquele momento não vai ser usado para mudar a temperatura, vai ser usado para mudar o estado físico. Então você tem um patamar horizontal. Nesse patamar horizontal, de B até C, está sendo fornecido calor para a substância, mas esse calor não está sendo usado para mudar a temperatura dela. Portanto, esse calor está sendo usado para mudar o estado físico. De A até B, houve calor sensível. De B até C, houve calor latente. Supondo que a substância começou no estado sólido, esse patamar de B até C é o patamar da primeira transformação, portanto, o patamar da fusão, da transformação de sólido para o líquido. Depois que o corpo se transformou para o estado líquido, e você continuar a fornecer calor para ele, novamente a temperatura dele vai subir. E essa temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo, até atingir a temperatura de vaporização. Ou seja, a temperatura a partir da qual vai haver a segunda mudança de estado físico. Então esse patamar, esse caminho de C até D, é um caminho onde houve mudança de temperatura. Portanto, é calor sensível. E se eu continuar fornecendo calor para essa substância, ela vai mudar de estado físico novamente. Supondo que ela estivesse no estado líquido entre C e D, o patamar DE representa a vaporização da substância. Perceba que entre D e E não há mudança de temperatura, portanto haverá mudança de estado físico. Na hora que terminar essa segunda mudança de estado físico, se eu fornecer calor para a substância, ela continua a aquecer novamente. Então perceba os pedaços dessa curva de aquecimento. AB, CD e EF são trechos que representam mudança de temperatura, portanto calor sensível. BC e DE são trechos que representam mudanças de estado físico, portanto calor latente. Está aí um outro exemplo da curva de aquecimento um pouco mais detalhada. Tá? Mas é exatamente a mesma curva de aquecimento mostrada na tela anterior. Se você caminha para a direita, você está tendo um aumento de temperatura e, portanto, uma mudança do estado sólido para o líquido e depois do líquido para o gasoso. Mas se você caminha contrariamente, ou seja, da direita para a esquerda, você vai ter uma diminuição da temperatura e, portanto, uma condensação e depois uma solidificação. Enfim, esse é o conteúdo importante de saber, né? Lembrar que esses calores não acontecem ao mesmo tempo, lembrar que o calor sensível é o que Macete e o calor latente é o que Márcio Lindo. E aí vamos resolver dois exemplos para a gente poder mostrar para vocês algumas características desses dois calores. Tá? Exemplo 1. O gráfico a seguir representa a variação da temperatura de um corpo sólido em função do tempo, ao ser aquecido por uma fonte que libera energia a uma potência constante de 150 calorias por minuto. Veja que ele está dizendo para você que o corpo está inicialmente no estado sólido e que a fonte de calor está liberando 150 calorias por minuto. O que isso significa, professor? Que se essa fonte ficar ligada a 1 minuto, vai fornecer 150 calorias. Mas se ficar ligada a 2 minutos, vai fornecer 300 calorias. E assim sucessivamente. Observe no gráfico, no eixo horizontal, que essa fonte ficou ligada durante 10 minutos.
E inicialmente essa substância estava com uma temperatura de 20 graus. E após 10 minutos, a temperatura dessa substância passou para 40 graus. Veja que houve aí exclusivamente mudança de temperatura. Não está havendo mudança de estado físico. Então esse exercício é um exercício que se refere a calor sensível. Vamos continuar a leitura. Como a massa do corpo é de 100 gramas, podemos afirmar que o seu calor específico em calorias por gramas graus Celsius será de... Lembra da formulinha do que macete? O que ele está te perguntando é o valor do Czinho. Quanto vale o Czinho, o calor específico dessa substância? Veja que o gráfico te dá a variação de temperatura. Começou em 20, terminou em 40. A variação de temperatura é 20. Veja que o gráfico também fala para você que a fonte ficou ligada durante 10 minutos. Se a potência é de 150 calorias por minuto, em 10 minutos nós teremos 1.500 calorias. Então significa que daquela formulinha do que macete, você tem o Q, que é o calor, você tem o M, que é a massa, veja que a massa é de 100 gramas, e você tem a variação de temperatura. E a pergunta do problema é o Czinho. Então, vamos lá. Do gráfico, nós tiramos que a fonte libera 150 calorias por minuto, significa que em 10 minutos nós teremos 1.500 calorias. Jogando na formulinha do que macete, o Q vale 1.500, o M é a massa, 100 gramas, e o ΔT é a variação de temperatura, 20 graus. Portanto, sobrou só o Czinho para calcular. 1.500 é igual a 2.000 vezes Czinho, e daí eu tiro que o Czinho vai ser 1.500 dividido por 2.000, me dá um valor de 0,75 calorias por gramas graus Celsius. Ok? Alternativa A. Vamos aí para um segundo exemplo. Segundo exemplo um pouco mais longo, tá? Para a gente poder mostrar para vocês a diferença entre calor sensível e calor latente. O enunciado é o seguinte. O gráfico a seguir representa a temperatura de uma substância inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor recebida. A massa da substância é de 50 gramas. Observe no gráfico que você tem alguns patamares diferentes. Veja o primeiro ponto do gráfico. Na primeira parte do gráfico, nós fornecemos 100 calorias e houve uma variação de 20 graus na substância, de 20 graus Celsius na substância. Significa que houve mudança de temperatura, calor sensível. Na segunda parte do gráfico, nós fornecemos 900 calorias. Veja, vai de 100 até 1.000. Então, se começou no 100 e terminou no 1.000, significa que eu forneci aí 900 calorias. Mas não houve mudança de temperatura. Significa que nesse processo aí aconteceu mudança de estado físico. Como estava inicialmente no estado sólido, essa primeira parte horizontal do gráfico representa a fusão. A terceira parte, que vai de 1.000 até 2.000, significa que houve mudança de temperatura. Veja que a temperatura variou de 20 para 60 graus. Nesse pedacinho aí, que começou no 1.000 e terminou no 2.000, significa que nós fornecemos 1.000 calorias. E isso foi suficiente para a temperatura variar 40 graus. Calor sensível, portanto. No passo seguinte, o segundo patamar horizontal, nós saímos de 2.000 e chegamos em 4.000. Se sair de 2.000 e chegou em 4.000, quer dizer que foi necessário ali 2.000 calorias. E veja que a temperatura permaneceu constante, 60 graus Celsius. Significa que nesse segundo patamar houve mudança de estado físico do líquido para o gasoso, houve a vaporização. E no último patamar, que vai de 4.000 até 4.160, significa que nós usamos 160 calorias para fazer com que a temperatura da substância mudasse de 60 graus para 100 graus Celsius. Então, cada patamar do gráfico tem que ser analisado separadamente e verificado o que houve com a temperatura e quanto de calor que foi fornecido. Ok? Continuemos aí o enunciado. Em relação aos calores latentes e aos calores específicos dos estados dessa substância, podemos afirmar que... O que ele está te perguntando? Quanto vale o calor específico
no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso? E quanto vale o calor latente de fusão e o calor latente de vaporização? Lembrando que o calor específico é o Czinho da fórmula do Quimacete. E o calor latente é o L da fórmula do calor latente. Vamos lá. Aí está as opções, né? O calor específico da substância no estado sólido é 0,2 e assim sucessivamente. Ele vai colocando para você as opções para que você possa calcular todos esses calores e descobrir qual deles é a alternativa correta. Tá? Então, mais uma vez, vamos colocar o gráfico aí para a gente poder observar todas essas coisas. Veja que o primeiro patamar, como eu havia falado, é o patamar do estado sólido. O segundo representa a fusão. O terceiro representa o estado líquido e a mudança de temperatura. O quarto representa a vaporização. E o quinto representa o estado gasoso. Ok? Note que na fusão e na vaporização não há mudança de temperatura. Vamos resolver então. Na fusão, que é o segundo patamar, tá? o patamar horizontal. Veja que na fusão, a gente começa no 100 e termina no 1000. Tá? E se é a fusão, significa que é o Quimárcio lindo. O Q é a diferença entre 1000 e 100. Para sair do 100 e chegar no 1000, quanto de calor que eu tive que fornecer? 900. Okay? E qual era a massa da substância que estava lá no enunciado? 50. Então, na hora que a gente divide 900 por 50, a gente acha o calor latente de fusão. Beleza? Que é o L do primeiro patamar horizontal. Na vaporização, que é o segundo patamar horizontal, a gente vai fazer a mesma conta. Veja que no segundo patamar horizontal, sai do 2000 e chega no 4000. Significa que o calor aí é 2000. Como a massa continua sendo 50, dá para a gente calcular o L de vaporização. 2000 dividido por 50, o L de vaporização é 40 calorias por grama. Professor, qual que é o significado disso? O L de fusão, por exemplo, o primeiro cálculo que a gente fez, 18 calorias por grama, significa que para fazer essa substância mudar do estado sólido para o estado líquido, eu preciso fornecer 18 calorias para cada grama dessa substância. Para eu fazer essa substância mudar do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso fornecer 40 calorias por cada grama dessa substância. Esse é o significado de calor latente. Vamos calcular agora os calores específicos. Começando no estado sólido. O estado sólido é o primeiro patamar que você tem aí, ó, de 0 a 100. Como é calor sensível, que macete. O Qzinho de 0 a 100 é 100, o M é 50, e veja que nesse primeiro pedaço aí, a temperatura variou de 0 a 20. Portanto, a variação de temperatura é 20. Então tá lá, ó, quantidade de calor é 100, a massa é 50 e a variação de temperatura é 20. Daí você tira que o calor específico dessa substância é 0,1. Vamos fazer a mesma coisa no estado líquido, que é o patamar intermediário lá. Ó. No estado líquido, começou no 1000 e terminou no 2000. Tá? E veja que a temperatura começou no 20 e terminou no 60. Portanto, usando a formulinha do Quimacete, a quantidade de calor é 1000, a massa continua sendo 50 e a variação de temperatura de 20 para 60 é 40. Fazendo essa continha, 1000 dividido por 2000 vai dar 0,5. E finalmente, no estado gasoso, a quantidade de calor vai de 4000 até 4160 e a temperatura vai de 60 para 100. Significa que a quantidade de calor na formulinha do Quimacete vai ser simplesmente 160. A massa continua sendo 50 e a variação de temperatura de 60 para 100 também vai ser 40. Tá? Na hora que a gente divide 160 por 2000, a gente acha 0,08. De todos esses cálculos que a gente fez, se você voltar no enunciado, nas opções, você vai descobrir que a alternativa correta é a letra C, que diz que no estado líquido o calor específico vale 0,5. Ok? Então esse é um bom exercício, um exercício que vale a pena você olhar com calma para você verificar as diferenças entre o que é calor latente e o que é calor sensível. Tudo bem? Pessoal, a gente vai fazer aqui os exercícios que tem na apostila de vocês.
tá? Então, na apostila ângulo número 5, eu vou fazer os exercícios referentes às aulas 9 e 10. Então, vamos lá com calma. O primeiro exercício diz o seguinte: como se determina o valor energético dos alimentos? Você já se perguntou de que forma alguém determinou que o valor energético, por exemplo, de cada 100 gramas de banana é aproximadamente 90 quilocalorias? Não se esqueça, galera, que esse K que está na frente aí significa 1000, tá? 90 quilocalorias significa 90.000 calorias. Uma maneira de determinar o valor energético de um alimento é aproveitar o calor liberado em sua completa combustão para aquecer certa massa de água. Aferindo-se a variação de temperatura da água, é possível estimar a quantidade de energia liberada na queima do alimento. Então, sim, para você entender o que ele falou, é como se você pegasse uma certa quantidade de alimento e botasse fogo nessa determinada quantidade de alimento e fizesse com que esse fogo aquecesse uma certa massa de água. Se você tem a massa de água, se você consegue controlar a variação de temperatura e se você sabe qual é o calor específico da água, automaticamente dá para você calcular essa quantidade de calor. Beleza? Em tese, essa é a energia que o alimento libera quando você o digere. Quer dizer, se você comer esse alimento, essa é a quantidade de energia que você vai absorver. Tá? Muito bem, o exercício tem a ver com isso. Observe a tabela abaixo que mostra o valor nutricional de 100 gramas de banana nanica crua. Pessoal, quando ele fala para você observar a tabela, é simplesmente para você observar o valor energético, tá, da banana. Veja que você tem uma série de valores nessa tabela. O que nos interessa é esse aí. Ó. Qual é o valor energético de 100 gramas de banana nanica? 90 quilocalorias, certo? 100 gramas equivale a 90 quilocalorias. Perfeito? Considere que um laboratório responsável por conferir o teor energético dos alimentos tenha sido consultado para verificar se a tabela acima está ou não correta. Suponha que 150 gramas de banana nanica crua tenham sido queimados e que o calor liberado nessa combustão tenha sido empregado para aquecer 2 litros de água, inicialmente a 20 graus Celsius. Vou explicar. Ele não pegou 100 gramas, ele pegou 150 gramas de banana nanica, queimou essa banana e usou esse calor para aquecer 2 litros de água. E essa água inicialmente estava com uma temperatura de 20 graus. Ok? Muito bem. Considerando que apenas 60% da energia liberada na combustão tenham sido efetivamente absorvidos pela água, e assumindo como verdadeiros os valores apresentados na tabela, a temperatura final atingida pela água deve ser de quanto? Aí ele te deu a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico, e o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Pessoal, quando ele queimou a banana, ele não conseguiu usar todo o calor dessa queima para aquecer a água. Ele só conseguiu usar 60%. Então grave esse número. O que nos interessa é 60% do calor liberado pela queima da banana. É só esse 60% que vai servir para aquecer os 2 litros de água. Tá certo? Então veja as informações do exercício. A energia representa 60% do total. A massa de água que vai ser queimada, o volume é 2 litros, tá certo? E vamos calcular a variação de temperatura. A respeito desse volume aí, cabe ressaltar o seguinte. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Isso equivale a dizer que a densidade da água é de 1 kg por litro. Ou seja, 1 litro de água equivale a 1 kg de massa. Então, se você tem 2 litros de água, isso equivale a uma massa de 2 kg. Ou seja, 2.000 gramas. A gente precisa trabalhar nas unidades que ele te deu o calor específico. Lê de novo o calor específico aí nessa tela. 1 caloria por grama grau Celsius. Então eu tenho que trabalhar com essas unidades. A quantidade de calor tem 100 calorias, a massa tem 100 gramas e a temperatura tem 100 graus Celsius. Tá? Então vamos resolver o exercício.
Na tabela, a gente verificou que 100 gramas de banana nanica contém 90 quilocalorias, ou seja, 90 mil calorias. Porém, no texto, ele falou que ia queimar 150 gramas. Tá? Então, se 100 gramas de banana nanica tem 90 quilocalorias, metade vai ter 45. Né? Então, significa que 150 vai ter 90 mais 45. Ou seja, 150 gramas de banana nanica vai me fornecer 135 quilocalorias. Ou seja, 135 mil calorias. Não se esqueça que não é esse total que vai ser usado para aquecer a água. Né? Apenas 60% desse valor vai ser utilizado para aquecer a água. Então, fazendo 60% de 135 mil, eu terei 81 mil calorias. Essa quantidade de calor que eu vou usar para aquecer a água. Tá? Também, isso eu já tinha falado para você, né? 1 litro de água equivale a 1 quilo. Como a gente tem 2 litros de água, nós teremos 2 quilos, ou seja, 2.000 gramas. Aí eu vou lá na formulinha do que macete. Por quê? Porque a água não vai mudar de estado físico, a água vai mudar de temperatura. Esse Q, que é a quantidade de calor, vai ser os 81 mil calorias. O M é a massa de água, 2 litros, 2 quilos, 2.000 gramas. O Czinho é o calor específico da água, que foi dado no enunciado, vale 1. E aí dá para a gente calcular a variação de temperatura. Dividindo 81 mil por 2.000, eu vou ter uma variação de temperatura de 40,5 graus Celsius. Mas como a temperatura inicial da água era 20 graus, então se eu tenho uma temperatura inicial de 20 e variei 40,5, dá para eu calcular a temperatura final. Beleza? Lembrando que variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura é 40,5, a temperatura inicial é 20, passando esse 20 para lá eu descubro que a temperatura final da água é 60,5 graus Celsius. Essa foi a pergunta do exercício, qual seria a temperatura final da água. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício é um exercício que caiu na provinha do Enem. É um exercício difícil, pessoal, um exercício de nível difícil. Tá? O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, ou seja, potência solar incidente na superfície da Terra, seja de 800 watts por metro quadrado. Quer dizer que cada metro quadrado recebe 800 watts de potência do Sol. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos, que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Então imagina, por exemplo, uma chapa, né, que vai receber a insolação, que vai receber essa potência do Sol para converter essa energia em outras formas de energia. Tá? Então essa chapa, essa placa, é um coletor solar. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor deste óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Não faz parte do seu rol de conhecimento, nesse momento, mas só para constar. O objetivo de você transformar energia solar é criar energia elétrica. E a energia elétrica ela é criada através da movimentação de um ímã em relação a uma espira, a um fio condutor. E isso a gente consegue fazer girando a espira ou girando um ímã. É por isso que é necessário movimentar uma turbina, certo? E quem vai fazer a movimentação dessa turbina, nesse caso, é o vapor da água sob pressão, que vaporizou por conta do calor recebido pelo Sol. Veja a transformação de energia. A energia solar
consegue fazer com que haja vaporização da água para que se possa movimentar uma turbina e a partir disso gerar energia elétrica. Tá? Mas o nosso exercício não tem a ver com energia elétrica, ele tem a ver com a transferência de calor, o calor sensível. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado de radiação proveniente do Sol e que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, que equivale a 4.200 joule por quilograma grau Celsius, então o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, ou seja, 1 tonelada de água, de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em 1 hora, estará entre... Veja quanta informação tem no exercício, pessoal. É um exercício difícil de resolver. Dá uma olhada na foto que tem aí embaixo. Essa foto ela faz parte do exercício. Aí ele mostra para você que esse receptor é um receptor que tem a forma de uma parábola, tá? Mas que a capa superior dele é um retângulo. Veja que ele é um retângulo que, de acordo com o enunciado, tem 6 metros da borda superior até a borda inferior, portanto ele é muito grande, e que tem vários metros e até quilômetros de extensão. A pergunta dele é, qual é essa extensão? Tá? Veja que também na pergunta, ele quer saber quanto que tem que gastar para elevar a temperatura da água. Então nós estamos falando de mudança de temperatura, não de mudança de estado físico. Tá certo? Como a gente vai mudar de 20 graus para 100 graus, essa água, a variação de temperatura é de 80 graus Celsius. Note que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1.000 litros de água equivale a 1.000 quilos, ou seja, 1 tonelada. Ok? Então vamos à resolução. O que nós temos é um coletor, de acordo com a informação, que tem 6 metros de comprimento da borda inferior até a borda superior e tem X metros de largura. A pergunta do problema é exatamente essa largura. Quanto vale o X? Tá? Bom, a primeira coisa que nós temos que calcular é quanto de calor que eu preciso para aquecer a água de 20 graus para 100 graus. E aí eu vou na formulinha do que macete. Dependendo das unidades que você for utilizar, você tem que mudar a massa ou o calor específico. Tá? Por exemplo, eu vou usar esse calor específico como sendo 4.200 joule por quilo grau Celsius. Significa que a minha massa tem que estar em quilos. Como é 1 metro cúbico, portanto 1.000 litros, isso significa 1.000 quilos. Então, olhando aí na formulinha, ó, 1.000 quilos é a massa, 4.200 é o calor específico e 80 é a variação de temperatura de 20 para 100. Isso vai me dar uma quantidade de calor de 336 vezes 10 a sexta joule. Veja que é um número bastante expressivo. Tá? É muita quantidade de calor para fazer isso. Uma outra informação que nós precisamos aqui é a potência. Nós precisamos saber qual é a potência necessária para provocar esse aquecimento aí, ó, em 1 hora. Tá? Lembrando do primeiro colegial, potência é energia dividido pelo tempo. E nesse caso, a energia é o calor. Portanto, a potência vai ser o calor dividido pelo tempo. Esse calor é o calor calculado no item anterior, 336 vezes 10 a sexta. E o tempo é de 1 hora. Tá? Porém, nós temos que transformar para segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, na hora que você joga na continha, 336 vezes 10 a sexta dividido por 3.600, nós vamos ter a potência necessária para provocar esse aquecimento. 93.333,33 watts. Essa potência, pessoal, é a potência total necessária. Em função dessa potência, dá para a gente calcular agora o comprimento do coletor. Como assim? Veja que lá no começo do exercício, ele falou para você que a potência solar incidente era de 800 watts por metro quadrado. Ou seja, 1 metro quadrado vai requerer 800 watts. Então dá uma olhadinha lá no desenho
do coletor? A área da superfície desse coletor vai ser comprimento multiplicado pela altura. Portanto, 6x metros quadrados. Então, olha só. Em 1 metro quadrado, incide uma potência de 800 watts. Mas se eu quiser incidir para aquecer 6x metros quadrados, eu vou precisar daquela potência que foi calculada. 93.333,33 watts vai servir para aquecer os 6x metros quadrados. E aí, através dessa regrinha de 3, multiplica em cruz e chega no valor do x, que vai dar 19,375 metros, portanto, aproximadamente 19 metros. E aí é só voltar lá no enunciado, nas opções, e verificar em qual intervalo está o 19. Beleza? É um exercício que requer um conhecimento prévio importante. É um exercício que requer uma interpretação de texto interessante, né? Enfim, é um exercício que vale a pena olhar com calma e verificar todos os detalhes. Tá certo, pessoal? Muito bem. A calorimetria é um assunto que está da aula 9 até a aula 15. Tá? Essa aula nossa ela se refere às aulas 9, 10, 11 e 12. Tá? Então a gente vai fazer agora os exercícios sobre calor latente, que se refere às aulas 11 e 12. Tá? Então acompanhe aí, por favor. Exercício número 1. Há algum tempo houve incidentes com meteoritos na Rússia e na Argentina, mas felizmente os danos foram os menores possíveis, pois em geral os meteoritos, ao sofrerem atrito com o ar, se incineram e desintegram antes de tocar o solo. Suponha que um meteorito de 20 kg, formado basicamente por gelo, entra na atmosfera, sofre atrito com o ar e é vaporizado completamente antes de tocar o solo. Veja que quando ele fala vaporizado, ele está falando de mudança de estado físico. Considere o calor latente de fusão e de vaporização da água iguais a 300 kJ por quilograma e 2.200 kJ por quilograma. Pessoal, esses números são importantes, tá? Ele falou que isso aí representa o calor latente de fusão e de vaporização. Ele está dizendo para você o seguinte, ó. 300 kJ por quilograma. Eu preciso de 300.000 joule para fazer com que 1 kg de água, 1 kg de gelo se transforme em água. Beleza? 2.200 kJ por quilograma. Eu preciso de 2.200.000 joule para fazer com que 1 kg de água se transforme em 1 kg de vapor. Não se esqueça que esse casinho que está na frente aí significa 1000. Beleza? O calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. E da água líquida, 1 caloria por grama grau Celsius. Admita que uma caloria é igual a 4,2 joule. Veja que ele te deu todas as informações numéricas. O enunciado é uma grande fonte de informações numéricas. Supondo que o bloco de gelo estava a temperatura de... tá errado aí, galera. Não é 210, tá? É menos 10 graus Celsius. Antes de entrar na atmosfera, calcule qual é a quantidade de energia fornecida pelo atrito em joules para... Peraí, vamos voltar. Repetindo, não é 210 graus Celsius, é menos 10 graus. Esse bloco de gelo estava a menos 10 graus Celsius, ele entrou em contato com a atmosfera terrestre e aí ele vai sofrer um aquecimento. Então a atmosfera vai fornecer para ele calor através do atrito. E ele está querendo saber exatamente isso. Qual é a quantidade de calor fornecida pelo atrito? Tá? Para quê? Bom, são duas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. Para aumentar a temperatura do bloco de gelo de menos 10 até 0. Se o bloco de gelo estava a menos 10 e vai mudar a temperatura até 0, isso aí não é calor latente, isso aí é calor sensível. Calor sensível a gente resolve pela formulinha do Quimacete. Certo? Agora, dependendo das unidades, você tem que tomar cuidado aí com a massa que você vai utilizar. Tá? Então, por exemplo, nós usamos como massa 20.000. Por que 20.000? O bloco de gelo tinha 20 quilos. Significa que é 20.000 gramas.
O calor específico do gelo, de acordo com o texto, é 0,5 calorias por gramas graus Celsius. Por isso que eu passei a massa para gramas, porque eu estou usando o calor específico em calorias por gramas graus Celsius. E se eu quero fazer a temperatura variar de menos 10 para 0, então vai haver um aumento de 10 graus nessa temperatura. Fazendo essa continha, a gente descobre que a quantidade de calor é de 100.000 calorias. Só que ele pediu em joule, e aí é só fazer uma regrinha de 3. Né? Uma caloria vale 4,2 joule, 100.000 calorias equivale a quantos joule? Fazendo essa continha, você vai descobrir que vai dar 420.000 joule. Essa resposta poderia ter sido dada em notação científica, pessoal. Se você voltar a casa aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Daria 4,2 vezes 10 elevado a 5 joule. Ok? E na letra B, a pergunta é: qual é a quantidade de calor que o atrito vai fornecer para o gelo para transformar esse gelo, que está na temperatura de 0 graus, em água a 20 graus? Veja que nós temos duas coisas aí. Ó. Primeiro, se o gelo está a 0 graus, ele já está no ponto de transformar em água. Então você vai ter que fazer o calor latente, que é a quantidade de calor necessária para transformar o gelo em água. E depois essa água tem que passar de 0 para 20. Aí é calor sensível. Passar a água de 0 para 20 é calor sensível. São duas continhas que nós temos que fazer então. Calor latente e calor sensível. Beleza? Primeiro, vamos calcular quanto de calor que a gente precisa para fazer com que a água a 0 graus se transforme em água a 20 graus. Então que macete. 20.000 é a massa do bloco. 1 é o calor específico da água. Professor, por que no item anterior você usou o Czinho como sendo 0,5? Porque no item anterior não era água, o bloco era de gelo. Beleza? Agora eu já estou calculando o calor específico da água. Por isso que eu usei 1, é o outro calor específico. E como eu quero mudar de 0 para 20, a variação de temperatura é 20. Fazendo essa continha, eu terei 400.000 calorias. Se eu quiser transformar para joule, é só multiplicar por 4,2. Na hora que a gente multiplica por 4,2, a gente vai ter um total de 1.680.000 joule. Esse é o calor necessário para fazer com que a água mude de 0 para 20. Tá? Mas antes de fazer com que a água mude de 0 para 20, eu preciso transformar o bloco de gelo para água. E aí é calor latente, M vezes L. O M é a massa de gelo. E o L é o calor latente do gelo. Calor latente de fusão do gelo. Certo? São 20 quilos. Veja que eu não usei aí... eu não usei em gramas. Por que eu não usei em gramas? Porque o L está em quilojoule por quilograma. Então o L já está em quilograma. Tá? Tá lá. Ó. Se você voltar no texto, está escrito que o calor latente de fusão do gelo é de 300 kJ por quilograma. Ou seja, 300.000 joule a cada quilo. Como são 20 quilos, é só multiplicar. Você vai ter um total aí de 6 milhões de joule. E na hora que você soma essas duas parcelas, calor latente mais calor sensível, você vai ter o total necessário, que é 7.680.000, que, se você assim desejar, você pode escrever em notação científica. 7,68 vezes 10 elevado a 6 joule. Veja, pessoal, que os exercícios não são difíceis, mas você precisa tomar cuidado com os valores que você pega por conta das unidades. Ok? E, finalmente, o exercício número 2. Um recipiente isolado contém uma massa de gelo de 5 kg a uma temperatura de 0 graus. Por dentro desse recipiente passa uma serpentina, pela qual circula um líquido que se quer resfriar. Então imagina, por exemplo, uma caixa térmica. Essa caixa térmica tem um bloco de gelo grandão dentro dela e tem uma serpentina lá dentro. Conforme o líquido vai passando pela serpentina, o gelo vai trocando calor com esse líquido e vai esfriando o líquido, certo? Suponha que o líquido entre na serpentina a 28 graus Celsius e saia dela a 8 graus Celsius. Veja que ele vai sair com uma temperatura menor do que a que ele entrou, tá?
Isso significa que o gelo resfriou esse líquido. O calor específico do líquido é 1 caloria por grama grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. E o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então ele te deu mais uma vez as informações necessárias. E aí ele faz duas perguntas. Qual é a quantidade total de líquido em quilogramas que deve passar pela serpentina de modo a derreter todo o gelo? Qual é a quantidade total de líquido que deve passar pela serpentina de modo a derreter todo o gelo? Veja que conforme o líquido vai passando pela serpentina, o gelo vai retirando calor desse líquido. E, consequentemente, o gelo vai aumentando de temperatura e, lógico, esse gelo vai derreter. Tá? Ele quer saber quanto de líquido tem que passar lá para esse gelo derreter. E depois, quanto de calor a água formada pelo gelo derretido ainda pode retirar do líquido para que passa pela serpentina até a temperatura de saída se igualar à temperatura de entrada. Então são duas perguntas que nós temos que analisar com calma, tá? Vamos lá. Letra A, de novo. Qual é a quantidade total de líquido em quilogramas que deve passar pela serpentina de modo a derreter todo o gelo? Então você tem aí uma caixa térmica, digamos assim, suponha que haja um bloco de gelo aí nessa caixa térmica, tá? O líquido vai entrar por ali a 28 graus e vai sair por aqui a 8 graus, tá certo? Todo o calor necessário para derreter o gelo vai ser fornecido por quem? Pelo líquido, certo? Então o que vai acontecer? A mudança de temperatura que o líquido vai sofrer automaticamente vai fazer com que o gelo sofra mudança de estado físico. Porque se esse gelo já está a 0 graus, ele não vai sofrer mudança de temperatura. Ele vai sofrer apenas mudança de estado físico. Tá? Por isso que nós igualamos aí, ó, o calor sensível do líquido vai ser igual ao calor latente do gelo. Ou seja, o quimacete do líquido tem que ser igual ao quimar cilindro do gelo. Essa massa aí, ó, de líquido é a pergunta do problema. Tá? Ele falou para nós que o calor específico desse líquido é 1 e que a variação de temperatura de 28 para 8 vai ser uma variação de temperatura aí de 20 graus. A massa de gelo é 5 kg, portanto 5.000 gramas. E o calor latente do gelo é 80 calorias por grama. Fazendo essa continha, você descobre que a massa vai ser de 20.000 gramas, portanto 20 kg. Em outras palavras, precisa passar 20 kg de líquido pela serpentina para fazer com que todo o gelo derreta. E quando esse gelo derreter, ele vai virar água e a temperatura dessa água vai ser 0 graus. E aí ele faz a segunda pergunta. Quanto de calor em quilocalorias a água formada pelo gelo derretido ainda pode retirar do líquido que passa pela serpentina até que a temperatura de saída se iguale à de entrada, que é de 28 graus. Então vamos recapitular. O líquido passou pela serpentina e fez o gelo derreter. Portanto, dentro da caixa não tem gelo mais, tem água. Essa água que está dentro da caixa, mas fora da serpentina, ela está a 0 graus. Quer dizer que ela está bem mais fria do que o líquido quando entra pela serpentina. E enquanto essa água estiver mais fria do que o líquido que entra pela serpentina, ela vai continuar retirando o calor desse líquido. Ok? Então, ó, a água proveniente do gelo derretido está a 0 graus. Ela conseguirá retirar calor do líquido que passa pela serpentina até que a sua temperatura seja igual à temperatura de entrada do líquido, ou seja, 28 graus. Conforme o líquido vai passando na serpentina, a água vai esfriando o líquido, mas automaticamente a água vai esquentando. Até que aconteça o equilíbrio térmico, ou seja, a água vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar. Na hora que essa água chegar a 28 graus, aí não tem jeito mais dela retirar calor do líquido, porque o líquido também, quando entra, está a 28 graus, certo? Portanto, se eu quiser calcular quanto de calor que essa água pode retirar do líquido, basta que eu calcule
qual é a quantidade de calor para que essa água saia de 0 e chegue a 28 graus. E aí é só fazer que macete. A massa de água é 5.000 gramas, né, que o bloco de gelo tinha 5 quilos. O calor específico é 1 e a variação de temperatura de 0 para 28 é 28. Na hora que a gente faz essa continha, a gente obtém 140.000 calorias, ou seja, 140 quilocalorias. Ok? Espero que você tenha conseguido compreender. A gente falou hoje aqui sobre calor sensível e calor latente. E por enquanto, isso é tudo, pessoal. Um grande abraço a todos.